E aí, doutores, tudo tranquilo com vocês? Eu sou Jamerson Nascimento e você está no canal Anatomia e Saúde. Aqui no canal você vai encontrar aulas de anatomia e fisiologia humana, assim como também vídeos que tratam de temas relacionados à saúde, focando sempre nos aspectos anatômicos e fisiológicos. Na aula de hoje nós vamos abordar o sistema nervoso humano. Nós vamos entender como esse sistema se organiza estruturalmente e funcionalmente para nos dar a capacidade de perceber o que ocorre ao nosso redor e muitas vezes no interior do nosso corpo. Essa aula será uma aula introdutória que fará parte de uma playlist que abordará esse sistema. Então, depois da vinheta, eu convido você a iniciarmos o estudo do sistema nervoso humano comigo. Sempre sugiro aos meus alunos, quando nós iniciamos o estudo sobre o sistema nervoso, que não associe a palavra nervoso com palavras como estressado, tenso, ignorante. Aqui, para uma melhor compreensão desse sistema, eu sugiro que você associe a palavra nervoso à palavra sensibilidade. Isso mesmo, a palavra sensibilidade. O sistema nervoso é o sistema capaz de nos dar a capacidade de sentir as coisas. Mas além de permitir que nós possamos sentir as coisas, esse sistema também permite que nós possamos interpretar os estímulos e que possamos reagir aos mesmos. Dizemos então que esse sistema acumula as funções sensitiva, que nos dá a capacidade de captar os estímulos, assim como também uma função integradora, que tem a capacidade de interpretar esses estímulos, e a função motora, que é a capacidade que nos dá de nós darmos respostas a estes estímulos. Os estímulos podem ser ambientais ou corpóreos. Quando sentimos o choque do vento com o nosso corpo, ou quando sentimos calor ou a sensação de frio, assim quando também percebemos a aceleração cardíaca, baixa da pressão arterial ou qualquer sensação de dor advinda de nosso próprio corpo, isso significa que nosso sistema nervoso está atuando. Mas também estará atuando em situações em que nem nos damos conta, como na regulação da frequência cardiorrespiratória, no peristaltismo do tubo digestivo, na estimulação de glândulas para a produção e secreção de seus produtos, na contração e dilatação da pupila de nossos olhos, na pulsação das artérias, entre outros processos. O sistema nervoso se organiza anatomicamente da seguinte forma. Ele é formado pelo sistema nervoso central e pelo sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo é formado por um conjunto de órgãos localizados no interior do crânio, enquanto que a medula espinal ela vai ser formada por um conjunto de neurônios que se continua com o encéfalo através do foramen magno do osso occipital do crânio e percorre boa parte do canal vertebral da nossa coluna. Já o sistema nervoso periférico, ele é composto por toda a estrutura nervosa, que está no tecido nervoso que está fora do sistema nervoso central. Desde receptores nervosos que estão na superfície corpórea, como também nos órgãos mais internos que temos, assim como também gânglios dispostos em plexos nervosos, todos eles ligados a nervos que vão conectar essas estruturas do sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central. Enquanto essas estruturas do sistema nervoso periférico irão acumular as funções de captar esses estímulos, transportar esses estímulos até o sistema nervoso central, o sistema nervoso central, por sua vez, irá ter a capacidade de interpretar esses estímulos e devolver uma resposta que será mais uma vez transportada por esse sistema nervoso periférico até o órgão que vai efetuar uma determinada resposta a esse estímulo. Imagine que ao pisar em algo pontiagudo, pérfuro-cortante, lá na superfície do seu pé irá ter receptores nervosos, que irão captar esses estímulos, executando sua função sensitiva e irão transportar por meio de nervos até o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, na sua função integradora, irá interpretar esses estímulos e mandar uma resposta por meio dos nervos, na sua função motora, até os músculos desse pé, mandando uma mensagem de que contrai esse músculo para que tire o pé dessa situação de perigo. Bom, já que entendemos um pouco das funções bem estabelecidas entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre os componentes do sistema nervoso central. O encéfalo compõe boa parte da massa encefálica contida no interior do crânio, e ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico.
O tronco encefálico, por sua vez, é formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo raquidiano. O cérebro é um órgão que coordena a memória, a linguagem, os cálculos e as nossas intuições. Em sua parte mais periférica, observamos o córtex cerebral, que possui em torno de 1 a 2 centímetros de espessura. Nós iremos encontrar aí bilhões de corpos celulares de neurônios, que por se apresentar um pouquinho mais escuro, essa região vai ser conhecida como substância ou massa cinzenta. Também nesse local nós iremos observar invaginações denominadas de giros, que irão aumentar significativamente a superfície do órgão. Mais internamente, a medula irá ser constituída pelos prolongamentos dos neurônios e, por se apresentar um pouco mais clara, vai ficar conhecida como substância branca. O cérebro também ele é formado por 2 hemisférios, um direito e um esquerdo, separados por um profundo sulco longitudinal e conectados pelo corpo caloso, que é formado por fibras nervosas. Outros sulcos irão fragmentar o órgão em lobos frontal, parietais, temporais e o lobo occipital. O cerebelo está posicionado em uma porção posterior aos órgãos encefálicos. Se comunica com o cérebro e com o tronco encefálico, assim como também com a medula espinal, por meio de fibras nervosas. Essas estruturas irão se comunicar e mandar mensagens relacionadas à posição das articulações, ao estiramento ou tônus muscular, e assim como também informações visuais e auditivas. De posse disso, o cerebelo se torna capaz de coordenar alguns movimentos do corpo, a nossa postura corporal e o nosso equilíbrio. O mesencéfalo, a ponte e o bulbo, que formam o tronco encefálico, são interconectados por meio de fibras nervosas, assim como servem de comunicação entre o cérebro e a medula espinal. Eles são responsáveis por diversas funções relacionadas ao tônus muscular, à audição, ao movimento dos olhos, assim como também alguns movimentos do corpo e na regulação de batimentos cardíacos e dos movimentos respiratórios, entre outras funções. A medula espinal é uma espécie de cordão nervoso que se continua com o bulbo raquidiano, lá do encéfalo, e que vai percorrer boa parte do canal vertebral da nossa coluna. Possui cerca de 1 a 1,7 centímetros de diâmetro e é composto por neurônios, onde o posicionamento dos corpos celulares há uma inversão com relação ao que ocorre lá no córtex cerebral. Nessa região, os corpos celulares estão mais voltados para a região centralizada da medula espinal, enquanto que seus prolongamentos estão voltados mais para a região periférica. Sendo assim, a medula espinal vai ter uma função importante de via de transmissão de informações nervosas entre o encéfalo a todas as regiões do nosso corpo. Além de via de transmissão de informação nervosa, a medula espinal também pode funcionar como um órgão de coordenação de respostas reflexas, respostas rápidas, simples, como tirar a mão, por exemplo, de uma fonte de calor muito forte que pode queimar a sua mão. Como dissemos anteriormente, o sistema nervoso periférico ele vai ser composto por um conjunto de estruturas que vão formar o tecido nervoso que fica fora do sistema nervoso central. Entre essas estruturas, nós podemos citar os receptores nervosos, que estão dispostos por toda a periferia do corpo, assim como também nos órgãos mais internos. Podemos citar as papilas gustativas lá da nossa língua, receptores luminosos lá da retina do olho, assim como também os diversos corpúsculos táteis dispostos por toda a nossa pele. Estes receptores vão se organizar numa rede neural que vai culminar na formação de nervos que vai fazer a ligação entre a periferia do corpo e o sistema nervoso central. Já os nervos é uma espécie de cordão nervoso formado por fibras de neurônios envolvidas por tecido conjuntivo, onde tem a principal função de transportar o impulso nervoso. São esses nervos que vai fazer a conexão de todo o plexo nervoso, de toda a rede neural, de todo o nosso corpo com o sistema nervoso central. Os nervos do nosso corpo estão dispostos aos pares, sendo os nervos sensitivos aqueles que trazem informação de todo o corpo para o sistema nervoso central, enquanto que os motores pegam informação do sistema nervoso central e os transportam ao restante do corpo. 12 pares da totalidade irão partir do encéfalo, sendo chamados de nervos cranianos, enquanto que 31 pares desses nervos partem da medula espinal, sendo chamado de nervos medulares ou espinais, totalizando assim 43 pares de nervos. Resumindo, para que você possa consolidar essas informações que foram passadas nessa aula introdutória e possa ser capaz de dar um aprofundamento ao estudo sobre o sistema nervoso, você sempre tem que atrelar esse sistema a tudo que nós sentimos.
Sendo assim, sabemos que o sistema nervoso ele é formado pelo sistema nervoso central e pelo sistema nervoso periférico. E que esse sistema nervoso periférico ele vai ter a função de captar tanto os estímulos ambientais como estímulos corpóreos. Transformar esses estímulos em impulsos nervosos, onde serão transportados por nervos até o sistema nervoso central. Sendo assim, esse sistema nervoso periférico ele cumpre a sua função sensitiva. Chegando lá no sistema nervoso central, ocorre o que nós chamamos de interpretação desses impulsos nervosos, cumprindo aí o sistema nervoso central a sua função integradora. Elabora uma resposta adequada e logo depois responde isso, fazendo com que os impulsos nervosos retornem pelos nervos, sistema nervoso periférico, até os órgãos efetores, que podem ser representados por músculos ou por glândulas, cumprindo a sua função motora. E assim finalizamos mais uma aula. Não esquece de aprofundar teus estudos no sistema nervoso nas aulas que vão estar disponíveis aqui no canal. Se você gostou dessa aula, clica aí no gostei, compartilha esse vídeo para quem você sabe que vai lhe ser útil. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu espero você aqui numa próxima. Beijo no coração.